Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje eu venho com uma palavra que já faz tempo que eu estou com essa palavra. Na verdade, essa palavra eu compartilhei ela no canal do Telegram. Hoje eu estarei compartilhando aqui no canal do YouTube. Eu quero vir aqui no primeiro versículo, no primeiro capítulo e primeiro versículo do livro de Jó. Antes disso, eu quero fazer minha confissão. Eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, todo o poder, para todos sempre. Amém. Então, vamos lá. Gente, o que eu quero falar a respeito do livro de Jó. Eu quero chamar a atenção para como que o Satanás agiu e dizer para vocês que o Senhor Jesus falou comigo que os satanistas estão fazendo esse mesmo papel com muitas pessoas. Havia um homem na terra de Uz, vamos ler aqui, verso 1. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, primeiro, aqui já tem um testemunho, alguém falando de Jó, que ele era reto, que ele era justo, que ele se desviava do mal. Então, já cai por terra aquela palavra que diz que as pessoas sofrem porque pecam. É como no livro, é como Jesus... quando curou o cego, disse para os seus discípulos disseram: Senhor, quem pecou? O pai deste, a mãe deste, ou a mãe deste, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem o pai, nem a mãe, nem ele pecou para que ele nascesse assim. Ele nasceu assim para a manifestação da glória de Deus. Então, existem sim problemas que são por causa de pecados, como no caso do homem do poço, que estava no tanque de Siloé, o aleijado, que Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são, e ele disse: não tenho quem me coloque no tanque, quando eu vou entrar, um outro já entrou na minha frente. Então Jesus o curou e disse: não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Então existe sim doenças, problemas físicos por causa de pecado, mas isso não, a gente não pode generalizar, tá? Isso a gente não pode encaixar em todas as pessoas que estão passando por situações difíceis. Então aqui já a primeira coisa que tem um testemunho a respeito da vida de Jó, que ele era um homem temente a Deus e desviava-se do mal, era reto e era justo, íntegro. E vamos pro verso 5, tá, gente? Eu não vou ler tudo. Eu só vou ler os versos que mais interessam para a mensagem que eu quero passar. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, os filhos de Jó faziam banquetes. E Jó era tão preocupado com a justiça, ele era tão preocupado com a santidade, que depois que seus filhos faziam banquete, tá aqui, ó. Enviava Jó, eu o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então Jó, por zelo, toda vez que seus filhos se reuniam para comer, depois que acontecia isso, ele fazia um sacrifício, oferecia a Deus em favor dos seus filhos, em favor de perdão de pecados dos seus filhos. Então Jó era um homem muito preocupado com a santidade e preocupado em agradar a Deus. Vamos para o verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, filhos de Deus aqui, gente, são anjos, tá? Os anjos no Antigo Testamento são chamados filhos de Deus. Veio também a Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás estava passeando pela terra, estava observando os homens. Ele estava olhando as ações dos homens. Então o Senhor perguntou, verso 8: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra. Então Satanás supôs aqui que Jó temia a Deus por causa dos bens que Deus fazia a Jó. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí Satanás continuou: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, quer dizer, tira tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E o que Satanás queria aqui? Ele queria fazer Jó blasfemar contra Deus. Essa era a intenção de Satanás, fazer Jó blasfemar, tirar tudo que Jó tinha, causar um sofrimento enorme em Jó, uma dor enorme em Jó, para que Jó blasfemasse contra Deus. Então, deixa eu ver aqui, nós estávamos no 11, né? Pulando, vamos para o 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Eu não tenho os versos aqui, peraí, gente. Verso 12. Verso 12. Já li. Verso 14. Verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus. Um povo veio, quer dizer, quem que estava por detrás de tudo que aconteceu de ruim com Jó? Era Satanás. Então Satanás, ele usa de meios, usa pessoas para poder fazer o que é mal. Então veio os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Então, quem estava por detrás de tudo que estava acontecendo com Jó era Satanás. Mas as pessoas entenderam que era Deus. Naquela época as pessoas entendiam que era Deus. Então, o fogo caiu. Caiu fogo do céu. Um momento, gente, peraí. Então Satanás fez... Ai, gente, quando os cachorros começam a latir, eu tenho que parar, porque eu não gosto muito de reprimir eles, porque se a gente fica, eu penso, reprime muitos cachorros, quando se de repente alguém resolve entrar em casa, eles acabam não latindo. Então, voltando aqui. Fogo caiu, Satanás enviou fogo do céu, e caiu e queimou as ovelhas, os servos, e consumiu os bens de Jó. E só aí diz aqui, eu os consumiu, e só eu escapei para trazer as boas novas. Isso quer dizer que o diabo usa o poder da natureza. Isso quer dizer que o diabo usa... Então isso quer dizer que Satanás usa do poder da natureza, das forças da natureza, o vento, o fogo, a água, para destruir os seres humanos. Tá.
Caiu fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, outro povo que foi usado, caldeus. 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a boa nova. Verso 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou a Deus. Então Jó perdeu todos os bens, perdeu os filhos. Satanás tirou tudo que Jó tinha na intenção de fazer Jó blasfemar contra Deus. E não parou por aqui. Vamos para Jó 2. Só que Jó 2 eu não separei, tá, gente? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vinham apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então novamente ele não desiste, o diabo não desiste, ele vem com uma nova estratégia. E ele diz, porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Mais uma vez, Satanás estava empenhado em fazer Jó blasfemar contra Deus. Satanás não suporta que nenhum ser humano reverencie a Deus, que nenhum ser humano adore a Deus, que nenhum ser humano tenha Deus, como superior. Porque ele é rebelde, ele é provocador de rebelião, ele é provocador de intriga, ele é provocador de confusão e não aceita que nenhum homem seja íntegro diante de Deus. E mais uma vez ele faz uma proposta. Meu alarme, peraí, gente. Então, voltando aqui, desculpa, gente. Ele não aceita que nenhum ser humano reverencie a Deus, tenha Deus como superior. Então, mais uma vez, ele veio com a tentativa de fazer Jó blasfemar contra Deus. E disse o Senhor a Satanás, voltando, verso 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. Úlcera, gente, é câncer, viu? O que Jó teve foi câncer. O Senhor falou para mim que Jó teve câncer nos ossos, câncer nos dentes, Jó perdeu os dentes, câncer de pele, as feridas que ele tinha, que ele coçava, que a gente vai ler aqui, era câncer de pele. Então, saiu Satanás, verso 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, ele teve câncer de pele desde a planta do pé até o alto da cabeça. E esse câncer formou feridas. Vamos continuar. E Jó tomou um caco para raspar-se com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse,
Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então, gente, Jó, ele perdeu tudo. Tem uma parte aqui depois no livro de Jó, que o livro de Jó é bastante grande, que ele fala que ele tem vergonha por causa da boca dele, que cheira mal perante a mulher dele. Ele teve câncer nos ossos e perdeu os dentes. O Senhor me revelou. E teve câncer de pele, perdeu o cabelo. Ele perdeu a parte dos pelos do corpo, né? E ficou com o corpo cheio de feridas. E isso tudo Satanás provocou para tentar fazer Jó blasfemar contra o Senhor. Gente, o que eu quero dizer com essa palavra? Hoje nós vivemos dias difíceis. Os satanistas estão fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Eles estão destruindo a vida de pessoas, relacionamentos, casamentos. Eles estão destruindo a vida de pessoas nas drogas, estão destruindo a vida de pessoas, vida de famílias, vida familiares, quer dizer. Estão destruindo com desemprego, com fome. Estão, como diz o ditado popular, as bruxas estão soltas. E a bruxaria está crescendo, e eles são o exército do anticristo, e eles estão fazendo isso para fazer as pessoas blasfemarem contra Deus. Não é à toa que a Bíblia, em diversos textos, falando no assunto dos finais dos tempos, diz que os homens serão blasfemos. O livro do Apocalipse diz muitas vezes que quando Deus começa a derramar nas pragas, os homens blasfemam contra Deus. Uma das cartas a Timóteo, não me lembro se é a primeira ou se é a segunda, Paulo, instruindo a Timóteo, diz: saiba, porém, que nos últimos dias os homens serão soberbos, blasfemos, não respeitadores de pai e mãe, egoístas. Então essa é a ideia de Satanás, fazer o homem se rebelar contra Deus. E hoje os satanistas trabalham para isso. Eles trabalham fazendo rituais para pessoas se rebelarem contra Deus. Eles trabalham invocando espíritos de miséria sobre a vida de pessoas, para as pessoas passarem fome e essas pessoas se rebelarem contra Deus. Eles trabalham invocando espíritos de perversão sexual para fazer pessoas entrar na homossexualidade, no lesbianismo e pecar contra Deus. Eles estão fazendo pessoas invocando espíritos de enfermidades graves, enfermidades doídas e sofridas de suportar, para fazer pessoas blasfemarem contra Deus. Então eu tenho falado bastante no canal para a gente ter cuidado com o que a gente fala. Se a gente não conhece determinado assunto, a gente não falar, porque tem muitas pessoas se perdendo por falar qualquer coisa, por dizer qualquer coisa, por achar que tem liberdade de expressão, que tem direito de falar. E muitas dessas pessoas estão perdendo a salvação porque estão blasfemando contra Deus. É isso que eu falo para os irmãos. Graça e paz, vamos vigiar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.